Domingo em Bragança Paulista, você disse que não esperava um começo tão surpreendente da equipe do Corinthians, com 20 jogos de invencibilidade. Você acredita esse bom começo em 2015 do Corinthians ao esquema tático, que é a primeira linha de zagueiros, depois tem um Ralf um pouco à frente, mais 4 jogadores e o Guerreiro. Você acredita essa boa fase do Corinthians ao esquema tático e o sentido de marcação desse esquema? Primeiro, qualidade técnica individual dos atletas. Nenhum técnico ele consegue desenvolver o seu trabalho se não tiver qualidade técnica, inteligência dos atletas, né? Ela é fundamental. Depois vem a parte física, técnica, física, tática e emocional. Mas a primeira é a qualidade técnica. Titi, 2 coisas, por favor. Eu notei hoje no treinamento que você fez todos os movimentos do jogo possíveis e inimagináveis, né? Até arremesso, que até um tempo atrás ninguém se preocupava, você detalhadamente, ofensiva e defensivamente, trabalhou. O Arrigo Sacchi dizia que um time, por melhor que ele seja, ele falha pelo menos 3 vezes em cada tempo. Se o adversário aproveitar, está morto, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, se ainda há espaço para crescimento e aperfeiçoamento, você que é perfeccionista. E já que você foi tão justo quando falou aí do desequilíbrio do horário, você, por favor, podia falar alguma coisa a respeito do seu amigo Muricy Ramalho, que está sofrendo um fogo amigo intenso lá no Morumbi? Eu tenho muito cuidado para falar do outro clube, do clube rival, e eu não tenho esse direito, eu sempre primo pelas coisas que elas são do Corinthians, mas só vou colocar, o Muricy sabe, a gente até estreitou, o ano passado a gente estreitou os relacionamentos e aproximou com um grau de respeito maior. Do ano passado, nós não frequentávamos muito, e essa situação ela é difícil para o técnico, né? Ainda mais pós-Copa, onde tudo é o técnico, ainda mais um pouquinho na cultura brasileira, onde a gente valoriza demais o técnico ou a gente culpa demais o técnico. Quando a gente procurar equilibrar um pouquinho mais e a gente aprender os técnicos primeiro e depois todos um pouquinho olhar para os nossos defeitos e nós procurar melhorar, talvez o futebol brasileiro também possa melhorar. E nisso está esses momentos importantes, mas que o São Paulo tem e que está nas 2 competições, palavras mesmo do Muricy, muito vivo nela. E eu linkando uma resposta na outra, numa outra pergunta, as equipes elas vão se formando durante a competição, elas vão se fortalecendo durante a competição. E a outra parte da pergunta é que são detalhes. O Arrigo Sacchi coloca de que 3 falhas, ou 2, 3 falhas em cada tempo. Eu digo assim, eu coloco, sem todo o conhecimento e o rol que ele tem, eu digo assim que um jogo, normalmente ele divide em 3 partes. Se tu for 2 partes dominador dele, tu vai estar muito próximo de vencer. Mas é inevitável que uma parte, o adversário tenha um pouco mais de posse de bola, esteja melhor durante o jogo. Aí, nesse momento, tu tem que tirar dele a possibilidade de finalização. Ele pode até ficar com a bola, mas ele não pode ser perigoso, ele não pode ser contundente. É isso que a gente fica atento. Por isso, as bolas paradas mais que eu fiz, que eles também trazem uma repetição. Quando a gente vai repetindo, a gente vai trazendo mais confiança para os atletas. Então, a gente vai repetindo algumas variáveis de bolas paradas ofensivas e defensivas na organização. Terminada a primeira fase, os jogos de ida da fase de grupos, no chamado Grupo da Morte, está praticamente muito bem desenhado. Corinthians terminou essa etapa com 9 pontos e fica o Danúbio praticamente fora, está com possibilidade matemática, e São Paulo e São Lourenço brigando pela segunda vaga. Aqui você acredita essa boa campanha do Corinthians entrar nesse retorno com uma, entre aspas, com uma folga, com uma certa tranquilidade? E terminado também essa etapa primeira da fase de grupos, quem mais te chamou a atenção, de um modo geral, na Copa Libertadores? Essa última, quando eu terminar a fase, eu te prometo que eu te respondo. É a primeira fase ainda, primeiro turno da primeira fase. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danúbio. Ele disse assim, pô, está sujeito a ficar... E pode. A 13 equipes ficarem com 12 pontos. Ainda continua essa possibilidade. O que eu não acredito particularmente. Mas eu não posso lidar com acreditar. Eu tenho que olhar, aí sim, o que os números dizem, as possibilidades reais. O crescimento da equipe, a gente correu muito risco no início do ano. Em contrapartida, aquele 2 lados da moeda, né? Em contrapartida, ela se fortaleceu. Porque ela pegou os 2 jogos contra o Once Caldas, cara...
caldeirão só, uma responsabilidade muito grande. E nós tivemos e passamos por uma adversidade muito forte contra um campeão da Libertadores. A gente pegou um... E eu confesso para ti, eu digo, pá, porque eu olhei alguns jogos e digo, pô, mas nós vamos pegar um 11 Caldas, por que vamos pegar um 11 Caldas? Olha o tal time ali, digo, ali os caras estão se arrastando, cara. Não posso dizer que, né, mas ficava cuidando em casa, digo, não, vamos pegar um 11 Caldas. E aí foi um confronto muito forte. A gente correu um sério risco de comprometer o ano todo, de ficar fora da Libertadores, coisa que eu sei e até porque vivi. Mas, ao mesmo tempo, ela nos fortaleceu em cima de uma adversidade, em cima de uma experiência, em cima de um momento difícil.